Não sabe. Em nenhum momento tu discordou. Então é o que tu queria dizer, não adianta tu dizer que não, porque eu matei a charada. Tá? Algumas posições tu tem razão. Eu acho que precisa mudar. Isso aí é fato. O time do Inter precisa de algumas modificações. Mas o Inter tem um bom conjunto para dar sequência. Pô, a gente cobra que não ganhou o campeonato, mas o Inter é o segundo colocado, tio. Aí que tá. Outra coisa, o Inter enfrentou o líder da competição. Claro, ele não foi bem aqui, mas lá com uma estratégia melhor, e se viu no segundo tempo que era possível essa estratégia melhor, a prática mostrou, o Inter poderia ter vencido o jogo. É isso que o setor do Cruzeiro começou a vaiar o time no segundo tempo. É isso que torna, Daniel, a cobrança que a gente faz mais forte ao Internacional, porque a gente sabe que o Inter tinha condições de estar efetivamente brigando pelo título, não está brigando por erros. Mas a gente coloca o Inter também numa situação diferente. E aí, esse mesmo episódio da vaia do torcedor do Cruzeiro, o torcedor estava vaiando e cobrando o Marcelo Oliveira. O que ele queria? O Dagoberto no time. O Inter perdeu o Eduardo Sacha. Sim. Vê a diferença. Nenhuma crítica à qualidade do Sacha, mas são jogadores em fases diferentes. E o grupo do Cruzeiro outro patamar. Tem alternativa. E aí a gente pega muito a questão do centroavante, que eu não vou ficar só na figura dos dois. Porque o Rafael Moura está com dificuldade de fazer gol, o Wellington Paulista está com dificuldade de fazer gol. E essa dificuldade também vem pela forma com que o time joga. Se cria muito pouco para os dois. É que assim, Daniel, aí eu posso criticar o treinador, posso criticar o sistema, não os bons jogadores. Não. Porque eu sei que dali, dependendo da forma como você arma o time, você pode achar um lugar para eles no esquema. Eu vou te dizer mais. Eu acho que a forma com que o Inter joga, o Inter não pode jogar nem com o Rafael Moura e nem com o Wellington Paulista. O Inter joga de uma forma diferente, de movimentação. Ele precisa ter também o Nilmar acho que vai resolver isso. Claro, o centroavante de movimentação. Então, quando se critica o centroavante, não é só pela qualidade, a forma com que o Inter joga não encaixa. Porque quando o Arangues estava dando assistências para o Rafael Moura, ele estava fazendo gols. Porque aqui não é só uma coincidência, Chico. Os dois centroavantes estão sofrendo o mesmo problema. Aí é que tá. A escassez de gols. Pela característica deles e pela forma como o time joga. O Inter tem meias que não entram na área, cara. Isso aí, para qualquer centroavante, O Arangues entra sempre na área. Não entra sempre na área, tu não tem visto ele tem aproximação. Esse problema existia até o Sacha aparecer no time do Inter. O que faltava era penetração e infiltração. O Sacha resolveu esse problema. Está criado o problema de novo. O Valdívia até pode dar, não deu contra o Cruzeiro também, porque o Abel mexeu demais no meio campo. Mas quem sabe o Valdívia não ser esse jogador, o Valdívia entra na área. Mas o Valdívia tem que ter um pouco mais de calma. Pouco mais. Ele às vezes parece um pouco afobado. Não, ele é afobado e nós temos que ter um pouco mais de. E o próprio Abel. Também. O Valdívia está se formando como jogador. Eu acho que está tocando uma responsabilidade muito grande. Eu faria uma coisa. A primeira coisa. Podem dizer que eu sou chato, que eu não sei o quê, mas a primeira coisa que eu faria é o seguinte: Valdívia, usa o teu nome, Valdívia. Enquanto tu tiver um apelido de um cara que não joga nada, eu não sei por que tu foi inventar isso aí, Usa outro apelido, Pouco Pica, que ele usa nas redes sociais. Grande, Valdívia mágico. Sobre o Nilmar, que a gente estava falando, ele, pelo menos a informação é que ele deve viajar com a delegação, porque tem um treino em Chapecó, na sexta-feira pela manhã. E aí o Nilmar estaria integrado. Ele aqui perderia o treinamento. Perfeito. Ele aqui perderia o treinamento. Então ele vai acompanhar a delegação. Eu acho que isso indica que pelo menos no banco ele estará. Eu acho que não indica nada. Faz o seguinte, tá? Não cria o problema. Não cria o problema. Leva e diz que está levando porque ele tem que treinar. Isso aí, ele não ficará no banco de reserva. Antecipa a decisão, porque até acho que não vai acontecer. Se encrespar o jogo para o Internacional, o Nilmar vai ter que entrar em campo. Vai ter que jogar. Não precisa estar no banco contra o Chapecoense. Então já avisa antes. Viaja junto para treinar na sexta, mas contra o Fluminense eu acho, pelo menos, né, a leitura que eu faço é que ele estará pelo menos no banco. Que golaço esse do Nilmar. Como joga o Golden Boy Colorado. Erra bastante também, tá? Bota o pé na forma também ou não? Não, mas ele faz, né? Sim, porque ele foi sempre bem abastecido. O Dudu nunca faz. Não é bem abastecido. Basta ter visto 2 jogos de futebol na vida para saber disso. O Ribeiro, fica tranquilo, tu vai ter mais 3 anos para ver, 2 pelo menos, para ver o Nilmar jogando. O Nilmar é a terceira passagem do Nilmar pelo Inter, né? Sim. Toda vez que o Nilmar jogou no Inter, o Inter tinha um bom articulador. Toda vez. Agora infelizmente não tem, né? Continuava sendo o D'Alessandro. Para tu ver o que é. Ele estava esperando a chance. Ele quis dizer que agora é o D'Alessandro e que não ia dar certo. Ele esqueceu que era o D'Alessandro na segunda passagem. E o Alex, inclusive. Aliás, o Nilmar deve ter até hoje uma foto do D'Alessandro na sua carteira. O D'Alessandro consagrou o Nilmar. O Daniel,
Daniel Carvalho jogou com o Nilmar. Também, jogava era um jogador de qualidade. Então, isso ele velho, teve. Nilmar, os melhores momentos, e o Nilmar do Corinthians, que jogou muito, só tinha ou era o Roger, chinelinho, ou o Carlos Alberto em grande fase. Eram os dois articuladores do Corinthians naquela época. Teves de parceiro, né? Aí, Ribeiro, é fácil. Roberta. O Lucas Gomes, Bertotto no lugar do Wellington e Alan Patrick no lugar do Arangues. O César Augusto, Bertotto, Alex, Valdívia, Dali, Ailon, mas o Abel vai fazer besteira de novo. O Pedro Silva Machado, qualquer um, se não ganhar da Chapecoense, tem que fechar as portas mesmo. O pessoal insiste no Ailon, né? Não, o Ailon foi eliminado do Internacional. Mas é que não viu. Calma com o menino. O Ailon é outro caso. O Ailon é o cara que tá fora. Chico, não é isso. Não é nenhuma das duas coisas que vocês estão dizendo. Eu não sei se o Ailon é bom jogador. Perfeito. É que o Ailon virou o símbolo da incapacidade do Abel Braga em dar chances aos jovens do Inter. Porque o Ailon foi o destaque do Inter no Gauchão e ele abriu, eu brinco que abriu uma padaria na Zona Sul, porque ele foi esquecido pelo treinador do Inter. Mas pelo menos ele recuperou o Sacha. Não, mas Chico, tu tá brincando comigo, né? Calma, Baldasso. O Jorge Henrique se machucou. O Sacha estaria sendo o padeiro da padaria do Ailon hoje. Deu chance pro Sacha, não pro Alan Patrick, por exemplo. Mas o Sacha ia sair, porque o Alan Patrick perdeu o lugar na fila. Isso aí que o Baldasso colocou, é verdade. Outra coisa que o Baldasso colocou, e isso também é culpa nossa também, como imprensa. Não há dúvida. A questão do Ailon. O Baldasso chegou e disse, olha, eu não sei o que o Ailon vai render. Não sei. Agora, tem gente emitindo conceito sem saber. Tinha que jogar, e aí o seguinte, não conhece o jogador e impõe que o jogador tem que aparecer no time. Uma outra coisa. Por quê? Porque o fulano de tal disse que certa vez esse jogador tinha um futuro promissor. É que não adianta, Danielzinho, não adianta tu botar o Ailon para jogar com os reservas. Eu quero ver o Ailon ganhar uma oportunidade entre os melhores. Por exemplo, o Baldasso só é a estrela que ele é porque ele está cercado de grandes cronistas. Vamos na redação, falar com o Cadu lá, que tem mais notícias da redação. Diga aí, Cadu. Chico, o clássico Real Madrid-Barcelona no dia 25 de outubro, que vai acontecer no Santiago Bernabéu, pode parar por um motivo. O Messi tem 249 gols no Campeonato Espanhol. E o recordista, o maior artilheiro do Campeonato Espanhol, que é o Telmo Zarra, que jogou muitos anos no Atlético Bilbao, tem 251. Ou seja, nesse jogo, o Messi pode ultrapassar essa marca de 251 gols. Faltam apenas 3 para ele ultrapassar. E o jogo, segundo alguns dirigentes da Federação Espanhola, poderia ser paralisado caso o Messi atingisse essa marca durante a partida. E a partida poderia, justamente contra o Real Madrid e no Santiago Bernabéu, ser paralisada. Aí pode estar pensando, bom, 3 gols no clássico contra o Real Madrid, é que antes, no dia 18, o Barcelona recebe em casa o Eibar. E daí o Messi já pode começar a atingir essa marca, conseguir alguns golzinhos para, de repente, no clássico contra o Real Madrid, ultrapassar e se tornar o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol. Eu tinha achado estranho 3 gols num jogo, num clássico, né? Mas se tem essa partida antes, é bem possível que o Messi atinja essa marca. A gente vai ao intervalo e na sequência a gente fecha o programa. Até já. No intervalo aqui, eles brigando aqui. Bom, gente, o lateral direito do Internacional titular hoje é o Gilberto. Mas eu tenho para mim que para o Abel, o lateral direito titular é o Wellington Silva. Né? Continua machucado o Wellington Silva? E o Cláudio Vinck também? Também, não se recuperou ainda. Eu acho que os dois, hierarquicamente, hoje estariam na frente do Gilberto, né? Os dois estão na frente do Gilberto? Eu Gilberto? acho que sim. Já estava antes. Eu não sei. O Gilberto tinha perdido muito espaço. Eu não sei se é Wellington Silva, Gilberto e Vinck. Eu vou além. Ou o Cláudio Vinck dá certo, ou o Inter tem que contratar a lateral. Aliás, que sina essa aí do Internacional, hein? Vocês lembram do O Internacional não consegue encontrar o lateral direito. Olha, falem o que quiserem do Fabrício, mas ele é titular incontestável. E o Ney? O Ney, que saudade. O Fabrício é titular incontestável, porque não há outro no eu também acho. Então, ele é incontestável. Também precisa contratar. Não, hoje o eu também acho, mas a direita precisa mais. Vou falar um negócio forte, a temporada do Fabrício ela não é ruim. Mas é instável. É eletrocardiograma, não serve. O último lateral direito efetivo no Internacional, efetivo mesmo, foi o Ceará. Não foi o Ney? O Ney jogou as duas. Cara, mas era contestado, né? Era contestado. Sim, mas o Inter teve Ângelo, Ricardo Lopes, que mais? Danilo Silva, deslocado, Bolívar lateral. Saudade do Helder Grande. O Internacional teve dois bons laterais. O Helder Grande, aliás, recentemente, assim, o Enciso, quando jogou muito bem na lateral direita.
Já faz um tempinho, né? Recentemente, tu tá velho? Não, recentemente. Eu larguei o recentemente, depois eu me lembrei do inciso, eu dei uma desacelerada. Mas o inciso era um. Depois o Inter teve uma dificuldade, até colocar o Helder Granja ali, que conseguiu contribuir. E o outro foi o Ceará. Cara, depois eu até estenderia, o Ribeiro que vive do passado, eu estenderia a discussão para mais longe. A história do Internacional não é uma história lá muito gloriosa em relação à lateral direita, né? Tu tem o Luiz Carlos Vinck, o Cláudio Duarte, que era um jogador médio. Tu tem o Paulinho Piranha, lá na época que se amarrava cachorro com linguiça. Vê se a gente comparar Cláudio com o Mineiro, campeão da esquerda, Vacaria. Não, mas à direita. Não, todos eles melhores do que... Do João Carlos, jogou em 79. Você foi campeão com o João Carlos, o pai do Diogo em 79. Mas muito melhores do que os laterais de hoje. Se a gente comparar com o Grêmio, por exemplo, o Grêmio teve Arce, teve Anderson Lima. Gente, se tu fizer um ranking, se tu fizeres um ranking hoje dos 10 melhores laterais direitos da história da dupla Grenal, 8 são do Grêmio. É a verdade. Pois, hein? Vamos lá para a Central Band do Esporte para fechar. Fala, Cadu. Chico, a Portuguesa está desesperada para fugir do rebaixamento na Série B, da Série B para a Série C, e por isso contratou um hipnólogo para tentar melhorar essa situação, e inclusive com métodos estranhos, como fazer os jogadores caminharem sobre cacos de vidros ou entortar barras de ferro. Esse trabalho começou na segunda-feira e ontem a Portuguesa entrou em campo e perdeu para o Vasco e daí foi para a lanterna. Vamos ver se dá certo aí o trabalho do hipnólogo na Portuguesa, Chico. É um irresponsável fazer o jogador caminhar em caco de vidro. Eu vou responder a pergunta do Cadu da seguinte forma. Não vai dar certo. Todo mundo sabe que não dá bola isso aí, cara. Deixa eu dizer o seguinte pro nosso telespectador. Não se surpreenda. Rapidinho. É que eu achei que isso já era coisa do folclore passado, porque aqui em Porto Alegre nós já tivemos coisas bem piores. É verdade. Tá? Voltamos amanhã. Brasas, Voltamos amanhã. Pedaço de ovelha. Ou a festa.